Estou de volta para o 7º dia da saga dos 600 exercícios em um mês. Vamos lá? 10 questões de direito civil e 10 questões de direito notarial e direito registral. E não esquece de deixar o seu curtir, não esquece de escrever aqui embaixo a saga dos 600. Então tá. Querido, é o seguinte, questão 121, 122, 123 e 124 foram cobradas na prova de tabelião do estado de Minas Gerais, concurso feito pela FUMARC em 2012. Vem comigo, olha só. Sobre o processo de habilitação, o vento levou as páginas. Sobre o processo de habilitação, deixa eu achar as questões aqui. Achei. Sobre o processo de habilitação para o casamento, de acordo com o Código Civil Brasileiro, julgue os itens. Vem comigo! Sobre o processo de habilitação para o casamento, de acordo com o Código Civil Brasileiro, julgue os itens. Tudo sobre processo de habilitação. 4 questões sobre processo de habilitação. Olha só. Caso haja impugnação do oficial ou de terceiro, a habilitação será submetida ao Ministério Público. E aí, a habilitação são todas aquelas formalidades que você leva a efeito para que você possa casar. Lembra você que é casado, você teve que ir ao cartório, teve que fazer requerimento, tinha testemunha, tiveram que ver se você não era casado. Esse é o processo de habilitação que está previsto lá no Código Civil. Querido, aí a minha pergunta para você é o seguinte, ó. Caso haja impugnação do oficial ou de terceira, habilitação será submetida ao Ministério Público? Questão falsa, pessoal. Na verdade, caso haja impugnação do oficial, de terceiro ou inclusive do Ministério Público, aí a habilitação será submetida ao Poder Judiciário, tá, pessoal? Ao Poder Judiciário. Então, muito cuidado com isso, porque as questões são cheias de peguinhas nesse concurso. Querido, então, veja, a questão será submetida ao Poder Judiciário. Ó, se o oficial, se terceiro ou se o próprio Ministério Público questionar, é o Judiciário que vai resolver sobre a questão da impugnação. Perfeito. Ó, questão 122 de 600, a número 2 de hoje. A habilitação será feita perante o oficial do registro civil e após a audiência do Ministério Público será homologada pelo juiz. Questão ridícula, né, gente? Fala a verdade. A habilitação será feita perante o oficial do registro civil. Verdadeiro, até aí. E após a audiência do MP, será homologada pelo juiz. Ô, gente, não tem mais esse negócio de homologação pelo juiz. Você não precisa de homologação do juiz para que você possa casar. Ei, meu amigo, só vai pro juiz, na verdade, se tiver questionamento de terceiro, do oficial, do Ministério Público, sacou? Então, questão super falsa, porque você que é casado sabe que não teve que passar por uma homologação do juiz, né? Se liga no movimento. Então, questão 123 de 600, a número 3 de hoje. O oficial do registro dará aos nubentes ou aos seus representantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem as ofereceu. E aí, essa tranquila, hein? Texto seco, 1530 do Código Civil. Questão verdadeira ou falsa? O oficial de registro dará aos nubentes ou a seus representantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem as ofereceu. Questão falsa? Não, questão verdadeira. Questão verdadeira, quase que eu mato você de preocupação, né? Questão verdadeira, pessoal. Na verdade, aqui nós temos o texto seco do Código Civil. Isso é o 1530 do Código Civil, que estabelece bem claro isso aqui, ó, que o oficial de registro ele dará aos nubentes aos seus representantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem as ofereceu. Ok? Show de bola? Então tá. Vou para a questão 124 de 600, a número 4 de hoje. Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos oralmente, com a apresentação das provas do fato alegado ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. E aí, quase verdadeira, mas a questão ficou falsa, né, gente? A questão ficou falsa. Olha só, tanto os impedimentos como as causas suspensivas serão opostos oralmente, com a apresentação das provas do fato alegado ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. Galera, a declaração para oposição tem que ser escrita e tem que ser
assinada. A declaração para oposição tem que ser escrita e tem que ser assinada, por isso a questão está falsa. Então, vamos embora. Vamos para a questão 125 e questão 126. Lembrando que essas questões foram cobradas também no concurso feito pela FUMARC para tabelião e registrador de Minas no ano de 2012. Olha só, veja, a questão versa sobre tutela e vai exigir que você conheça o 1747, 1748 e 1749 do Código Civil. Querido, para quem já leu 1747, 1748 e 1749, ó, para quem já leu, sabe que o tutor pode fazer algumas coisas em relação ao tutelado. Ó, algumas coisas ele faz sem necessidade de autorização judicial. Tem coisas que ele faz com autorização prévia ou com autorização posterior. E tem coisa que ele só pode fazer com autorização prévia. 1747, nós temos os atos que o tutor pode fazer sem autorização do juiz. 1748, ele pode fazer com autorização prévia ou posterior. E no 1749, coisas muito sérias, gravíssimas, ele só pode fazer com autorização prévia do juiz. Uou! Galera, vocês não sabem a satisfação que é acordar cedo para gravar esses vídeos e escutar os passarinhos, não sei se dá para vocês escutarem, ó. Não sei se tá dando pra vocês escutarem aí, mas ó, os passarinhos cantando aqui, fantástico. Galerinha, seguinte, então, vamos lá. Em relação, aqui ó, considerando o exercício da tutela, nos termos do Código Civil, incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor. Aí você vai me dizer se é verdadeiro ou falso. Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor, alienar os bens do menor destinados à venda. E aí? Incumbe ao tutor, quanto ao menor, alienar os bens do menor destinados à venda? Sim ou não? Questão verdadeira nos termos do artigo 1747, inciso 4. Realmente é função do tutor isso aqui, ó. Alienar os bens do menor destinados à venda. Tá lá, texto seco do Código Civil. Mais uma que exigia você saber o que está expresso lá no Código Civil. Venho sempre alertando aqui durante o desafio que você tem que conhecer o texto seco da Constituição Federal. Uou! Então vamos lá! Questão 126. Questão 126 diz assim: considerando o exercício da tutela, nos termos do Código Civil, incumbe ao tutor quanto à pessoa do menor transigir com autorização ou aprovação ulterior do juiz. Transigir. E aí? Negociar. É função do tutor transigir em relação ao exercício da tutela. É função do tutor transigir com autorização ou aprovação ulterior do juiz? Questão verdadeira nos termos do artigo 1748. E para você entender, você precisa conhecer, sem dúvida alguma, o 1748, sem deixar de ler. Deixa eu arrumar aqui direitinho, que o sol tá batendo na minha cara aqui. Acho que assim vai legal. Acho que assim vai ficar legal. Você tem que conhecer o 1748 e ler o parágrafo único para entender o que eu acabei de falar. Perfeito. Questão agora 127 de 600. Concurso feito pela FUMARC também, tabelião de Minas. Questão que envolve guarda. E, portanto, envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só. Considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, sobre a guarda, é correto que é correto afirmar, vamos ver, questão 127, é correto afirmar que a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção por estrangeiros. Ei, gente, questão falsa, porque guarda não será conferida a estrangeiros, porque necessariamente a criança terá de ficar no Brasil enquanto não houver sentença. Perfeito? Então cuidado com isso, porque guarda, na adoção por estrangeiro não há deferimento de guarda. Na adoção por estrangeiro não há deferimento de guarda, devendo a criança ficar no Brasil até que haja sentença. Perfeito?
Ó, ainda sobre guarda, outra questão, questão 128. Ainda sobre guarda, tá? Considerando o que o estatuto fala sobre guarda. Ele a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de se opor a terceiros, exceto aos pais. E aí? A guarda traz para você a obrigação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente e confere a você o direito de opor-se a terceiros, exceto aos pais? Questão falsa, né, pessoal? Questão falsa. Questão falsa por uma questão bem tranquila. Querido, quem tem a guarda pode se opor inclusive aos pais. Inclusive aos pais é o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito? Vamos lá. Questão 129 de 600. Questão 129 de 600, meu querido. Olha só. Agora, a 129 e a 130 foram cobradas no concurso da IES Tabelião do Estado do Maranhão. Veja só. Casamento putativo produz efeito perante o cônjuge que se encontrava de boa fé. Casamento putativo produz efeito perante o cônjuge que se encontrava de boa fé. Perfeito. Casamento putativo, aquele casamento falso, ele produz efeito perante o cônjuge que se encontrava de boa fé. Perfeito? Isso está lá no 1561, está lá no 1561, parágrafo 1º do Código Civil. É texto seco, ok? Então você precisa lembrar disso, principalmente porque é texto seco. Questão 130 de 600 diz assim: o regime de bens na união estável, o regime de bens na união estável é o da comunhão parcial. Todavia, este regime tem que ser estipulado através de contrato escrito. E aí, questão falsa. Gente, realmente, o regime de bens na união estável é o da comunhão parcial. Até aí tá verdadeiro. É o da comunhão parcial. Todavia, esse regime tem que ser estipulado através de contrato escrito. Não. Na verdade, quando você vive em união estável, para que haja um regime diverso, você tem que ter um contrato escrito. Então, ele confundiu você. Perfeito? Então é isso aí. Vamos lá para a próxima questão. Vamos agora falar de direito notarial e direito registrado. Questão 131, portanto, questão 131 de 600. Aliás, deixa eu adiantar para você que as 131, 132, 133, 134 foram cobradas no concurso para tabelião do Maranhão, tabelião registrador do Maranhão, concurso feito pela IES. Aliás, as 135, 136, 137, 138 também foram cobradas no concurso do Maranhão, 139 e 140. Então, das 131 a 140, concurso tabelião registrador do Estado do Maranhão, concurso feito pela IES. Vamos lá? Olha só, 131. A escrituração será feita em livros encadernados. A escrituração será feita em livros encadernados, que obedecerão aos modelos anexos à Lei de Registros Públicos, Lei 6.015, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. Questão verdadeira nos termos do artigo 3º da Lei 6.015. Todas essas questões aqui vão falar a respeito da Lei 6.015, perfeito? Então fica ligado. Gente, aqui texto seco, tá? Realmente, a escrituração ela será feita em livros encadernados, que obedecerão aos modelos anexos à Lei de Registros Públicos, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. Está lá no artigo 3º da Lei 6.015. É lógico, né, gente, que os cartórios mais modernos, tudo está acontecendo em forma digital. Mas é muito legal você chegar e consultar quando ainda não era feito de forma digital, porque você encontra lá livros extremamente complexos. Eu fico pensando tanto que era complexa a função do tabelião, a função do registrador antes da chegada do mundo digital. Querido, mas tá lá a lei, né, que é de 73, passou a valer em 76, a lei 6.015 continua com essa previsão. Para a facilidade do serviço, podem os livros ser escriturados mecanicamente, em folhas soltas, obedecidos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente. Obedecidos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente. Questão
verdadeira nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 6.015. Tá lá, gente, no 3º parágrafo 2º diz isso. Para facilidade do serviço, podem os livros ser escriturados mecanicamente. Hoje tá tudo digital, né? Em folhas soltas, obedecidos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente. Ok? Texto seco, sem perda de tempo. Já falei para você que está estudando para cartório, tem que conhecer a Lei 6.015. 6.015, Lei 8.935, Lei 9.492. Essa é a trindade no que diz respeito aos estudos de cartório, ok? Perfeito. Questão 133 de 600. Vamos embora! 7º dia do desafio. Os livros de escrituração serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo juiz, podendo ser utilizado para tal fim processo mecânico de autenticação previamente autorizado, aprovado pela autoridade judiciária competente. E aí? Questão verdadeira ou falsa? Qualquer coisa volta o vídeo aí. Questão falsa. Por um pequeno detalhe, gente, tem uma pegadinha do malandro aqui. Os livros de escrituração serão abertos, numerados e autenticados. Ana, abertos, numerados e autenticados. Lembra da Ana? Pelo juiz. Pelo juiz não. Pelo oficial. Perfeito? Pelo oficial. Ou eventualmente pelo tabelião. Querido, não tem essa do juiz abrir, numerar e encerrar. Quem faz isso é o oficial. Perfeito? E não o juiz. Esse foi o peguinha da questão. Tá lá no artigo 4º da Lei 6.015. Vamos lá, questão 134 de 600. Considerando a quantidade dos registros, porque pode ser muito ou pode ser pouco, considerando a quantidade dos registros, o juiz poderá autorizar a diminuição do número de páginas dos livros respectivos até a metade do consignado na Lei de Registros Públicos. E aí? Considerando que tá pouco, considerando a quantidade dos registros, o juiz pode autorizar a diminuição do número de páginas dos livros respectivos até a metade do consignado na lei? Questão, e aí? Fala pra mim aí, galera. Tá lá no artigo 5º da Lei 6.015, questão falsa. O juiz pode reduzir até a terça parte e não apenas até a metade. Ele pode deixar reduzir até a terça parte e não até a metade. Beleza? Vamos embora com mais Lei 6.015. Olha só, questão 135 de 600. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de 2 pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. E aí? Volta aí o vídeo, confere de novo o que eu falei na questão, verdadeira ou falsa? Questão verdadeira nos termos do artigo 77 da Lei 6.015. Verdadeira nos termos do artigo 77 da Lei 6.015. Ok? Então é exatamente isso aqui, gente. Ó. Nenhum sepultamento pode ser feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento, e ela tem que ser extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, se não tiver, de 2 pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Ok? Então vamos embora. Questão 136 de 600, a número 16 de hoje. Uou! Ó, a cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado. Perfeito. Ou no interesse da saúde pública, se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 médicos ou um médico legista. E no caso de morte violenta, depois de autorizada pela família do falecido. E aí? Gente, quase toda correta a questão, mas ficou errada no final. Realmente, a cremação de cadáver, a questão tá falsa. A cremação de cadáver só pode ser feita por aquele que houver manifestado vontade de ser incinerado. Ou então pode ser feito no interesse da saúde pública, e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 médicos, ou então por um médico legista. Legista pode ser sozinho, mas se o cara não for legista, mesmo sendo médico, tem que ter a assinatura de mais um. Agora, no caso de morte violenta, a única coisa que está errada é depois de autorizada pela autoridade judiciária competente, não autorizada pela família do falecido. Perfeito? Show de bola? Então é isso aí.
Tá tudo lá no artigo 77, parágrafo 2º. 77, parágrafo 2º da Lei 6.015. Anota aí nas suas anotações. Querido, questão 137 de 600. Vamos embora! E não esquece de deixar o seu curtir. Não esquece de apertar o botão do gostei. Não esquece de escrever aqui embaixo. A saga continua. Perfeito? Vamos lá! 137. A declaração de óbito poderá ser feita por meio de preposto, autorizando o declarante em escrito ou verbalmente, de que constem os elementos necessários ao assento de óbito. Gente, e aí? Quase verdadeira. A declaração de óbito poderá ser feita por meio de preposto. Verdade. Autorizando o declarante em escrito ou verbalmente. Falso. Não pode autorizar verbalmente. Tem que autorizar por escrito. Por meio, é o que diz o artigo 79, parágrafo único. 79, parágrafo único da Lei 6.015. Pode autorizar? Pode, mas tem que ser por escrito. Perfeito. 138 de 600. Vamos embora. Poderão juízes togados admitir justificação para o assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver para exame. E aí? Você vai ter que lembrar do artigo 88. Poderão juízes togados admitir justificação para o assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada a presença do cara lá no local do desastre e não for possível encontrar o cadáver? Questão verdadeira, nos termos do artigo 88 da Lei 6.015 de 73. Ok? Então vamos embora. Questão 139 de 600. São requisitos da escrituração no livro 1. Senhores, perceba que nós estamos falando aqui agora de registro de imóveis. Estamos falando agora de registro de imóveis. Fica ligado aí. São requisitos para escrituração no livro 1, que é o protocolo. Lembra dos livros lá do registro de imóveis? Tem que lembrar da PRI, né? P de protocolo, R de registro geral, R de novo de registro auxiliar. E aí nós temos o I, indicador real, livro 4, indicador pessoal, livro 5. Ok? Então tá. São requisitos da escrituração no livro 1. Protocolo. O número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie, a data da apresentação, o nome do apresentante, a natureza formal do título e os atos que formalizar resumidamente mencionados. E aí? Aqui você tem que conhecer artigos 174, 175 da Lei 6.015. Que tal? São requisitos da escrituração no livro 1, tudo isso que eu falei. Lá no protocolo tem que ter o número de ordem, tem que ter a data da apresentação, tem que ter o nome do apresentante, tem que ter a natureza formal do título e os atos que formalizar resumidamente mencionados. Perfeito. Texto seco. Texto seco. Artigos 174 e 175 da Lei 6.015. Ok? Anotou aí? Então tá. Queridão, agora, com base ainda na 6.015, me diga aqui, questão 140. O livro 3, registro auxiliar, será destinado ao registro dos atos que, sendo atribuídos ao registro de imóveis, por disposição legal, não digam respeito diretamente a imóvel matriculado. E aí? Questão verdadeira, né, querido? Questão verdadeiríssima. Essa foi a questão número 140, foi a questão número 140, isso mesmo, questão 140, que envolve o artigo 177 da Lei 6.015. Então é isso, com isso eu encerro o 7º dia da saga dos 600, pedindo para você deixar o seu curtir e o comentário aqui embaixo. A saga continua. E não esqueça de cadastrar o seu e-mail para receber material gratuito diariamente na minha lista VIP. Vai ter um link aí em algum local dessa página, aqui em cima, aqui embaixo. Procura aí e cadastra o seu e-mail e passa a receber agora mesmo dicas fenomenais para a sua aprovação. Vamos!